Tem gente que lê o Salmo 91 como uma forma mística, como uma forma de proteção. Outros parece que até um mantra, tem o Salmo 91 aberto na sua casa. Vamos capturar a essência daquilo que o autor de Salmo 91 que ele quis trazer para você. Vamos estudar e aprender junto quais os grandes segredos que nós temos do Salmo 91 para edificar a sua vida. Vem para esse estudo que ele está incrível e vai edificar a sua vida. Vamos lá começar esse estudo. Aqui eu queria mostrar para você esse e-book que está disponível lá para você fazer download no nosso papocomdeus.com.br/estudos, tá? Aqui, ó, Salmo 91, a segurança dos que confiam no Senhor, mas você também tem mais de 350 e-books lá para você baixar. Tem um e-book bacana que a gente acabou de fazer, ó, chamado A Trindade. Depois a gente vê tantos ataques à Trindade, né? Tá aqui esse e-book, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você pode ir lá, fazer download lá gratuito, todos os nossos e-books são gratuitos. Lembrando que se você acessar o nosso Instituto Bíblico Discipular, você pode fazer mais de 22 cursos gratuitos, tá? E eu tô mostrando aqui para você, ó, os primeiros passos, que aí é discipulado, Cruz, o modelo de liderança cristã, muito bom, tá aqui, ó. Doutrina do Espírito Santo que eu falei para vocês, ó, tem diversos cursos aqui para vocês fazerem e se edificarem. Então não perde não, tá? Vamos lá para esse estudo aqui. Qual o objetivo da gente fazer esse estudo? Eu falo que eu fiz esse estudo aqui por causa da minha mãe, né? Então fica aí para minha mãe aí uma honraria, tá bom? É a gente pegar o Salmo 91 e destrinchar, porque muitas pessoas utilizam o Salmo 91 como simplesmente uma forma de livramento. As pessoas acabam utilizando o Salmo 91 como um mantra, que elas leem todo dia para que elas sejam protegidas, para que elas sejam guardadas. Tem algumas casas também que as pessoas abrem o Salmo 91 e deixam guardado lá na página do Salmo 91. Já viu isso? A página está até amarelada? Então fica com a gente, porque agora você vai entender a essência do que o autor quis passar. Por que o autor, não sabemos se foi Davi, se é um autor desconhecido, mas você vai entender a essência, capturar a essência do que o autor quis passar. E com a essência você vai saber ler agora as páginas da Bíblia, ler os Salmos, também interpretar. Você deve ler isso aqui só quando você estiver passando grandes tribulações? Não, mas a gente sabe que todas as vezes que a gente está passando dificuldades, quando a gente lê aquela passagem bíblica que nos lembra quem é Deus, como Deus nos conforta e como Deus nos livra com mão forte de grandes problemas, a nossa fé é aumentada, a nossa esperança também é reavivada. Agora lembre-se, não é porque você leu o Salmo 91 que Deus vai te livrar, né? Essa vida ela tem diversas tribulações. Jesus disse que nessa vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vencer o mundo é vencer a prática do pecado, vencer o maior gigante que você vai encontrar nessa terra, que são os seus próprios desejos, tá? Então é isso, nós queremos fazer esse estudo para vocês, para mostrar, destrinchar o Salmo 91, tá? E tirar esse sincretismo religioso que é o cristianismo misturado com o catolicismo, às vezes com alguma prática pagã que a gente acaba trazendo para dentro e criando alguns mantras, sabe? As pessoas pegam lá 7 mergulhos de Namã, 7 correntes de não sei o que, 12 dias para lá. Isso tudo, meu irmão, é sincretismo religioso, é tentando trazer para dentro do evangelho aquilo que Cristo não trouxe, que os apóstolos não trouxeram e que nos nossos tempos nós temos visto esse movimento neopentecostal fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó. A condição para o livramento está na página 4. Você vai ler todo o e-book, eu não quero ler todo o e-book aqui pra gente ganhar tempo, mas você vai entender. A palavra diz o seguinte, ó, tem uma condição aí para Deus te livrar, porque o verso diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é o nosso Deus, descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ou seja, tem uma condição aí, Max, para Deus me livrar? Tem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o que o Salmo 91 está mostrando, que aquele que desfruta a proteção divina é quem habita no esconderijo do Altíssimo. Significa o quê, meus irmãos? Intimidade, comunhão com Deus. E não é somente repetir as palavras sem uma vida de obediência. João Calvino dizia que a fé verdadeira exige um relacionamento com Deus e não cheio de rituais vazios. Hernandes Dias Lopes também no seu comentário sobre o livro de Salmos, ele diz o seguinte, ele diz que essa passagem fala do descanso e da confiança e não só da imunidade automática. Como que eu preciso entender, então? Que a primeira lição que nós temos é, se você realmente habita em Deus ou apenas está buscando nos momentos de necessidade, você está habitando em Deus? Você habita em Deus, você tem comunhão com o Senhor, você tem seu tempo de devocional, você chora na presença de Deus, você abre a sua vida para Deus, ou você só procura Deus quando você está passando dificuldades, só procura Deus quando você está em grandes apertos. Então lembre-se disso, olha, como é que eu faço para obedecer ao Senhor? Deixa eu puxar aqui a minha Bíblia, tá aqui, ó, a minha Bíblia, ó. Tá aí, Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência de Deus e as maldições. Salmo
Deuteronômio 28 vai dizer isso: se você atentamente ouvir a minha voz e obedecer, guardar e cuidar dos meus mandamentos, então as bênçãos vão te seguir no campo, na cidade, você será abençoado aqui, 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 ó. Tem 14 versos de bênçãos, ó, para você não se desviar e tal. Opa, só um minutinho aí que me ligaram aqui. Vamos lá. Agora, se você não ouvir a voz de Deus, os castigos da desobediência, vai no verso 15, meus irmãos. Olha quanto castigo e quanta maldição. Vai até o verso 68. Se você atentamente ouvir a voz de Deus, as bênçãos vão seguir você. Mas se você também não atentamente não ouvir a voz de Deus e não estar ligado para você fugir das ciladas do que o mundo nos oferece, você vai ter um monte de maldição te seguindo também. Então, ó, voltando para o Salmo 91, qual a primeira condição para Deus te livrar? Para você estar guardado pelo Senhor? Porque ele diz exatamente isso, olha só. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, direi do Senhor, ele é o meu refúgio. Para Deus ser o seu refúgio, para Deus te guardar, você precisa ter primeiro intimidade com ele e você estar ali debaixo das potentes mãos do Senhor. Dica, Deuteronômio 28, para você entender as bênçãos e as maldições, para você poder desfrutar o esconderijo do Altíssimo, tá? Segundo ponto, olha lá, Salmo 91, verso 3 até o 8. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então esse trecho apresenta o livramento divino, mas será que significa que o cristão nunca enfrentará dificuldade? Não. O próprio Cristo disse que no mundo nós teremos aflição, João 16:33. Lutero em seu tempo já ensinava que Deus livra segundo a sua vontade e propósito. Tá? Então a segunda lição que nós precisamos aprender com o Salmo 91. O Salmo 91 não promete que não passaremos por tribulações, mas que se estivermos em Deus, nada nos atingirá além do que Ele permita para o nosso bom crescimento. O foco do Salmo não é a ausência de problemas, mas a segurança na soberania de Deus. Você está confiante que se Deus te livrar de uma doença de morte, Ele é Deus na sua vida? Mas você está confiante também que se Deus permitir que você morra, Ele continua sendo Deus na sua vida? Foi exatamente isso que Jó disse. Eu confio no Senhor, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó perdeu todos os filhos. Você lembra da história de Jó. Então devemos o quê? Confiar no Senhor. Se Deus nos livrar, amém. Se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus. E nós devemos viver exatamente por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Presença dos anjos, Salmo 91, do 9 ao 13. Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Muitas pessoas, meus irmãos, vão interpretar essa passagem de uma forma mística, tá? Que os anjos fossem espíritos à disposição de qualquer um que citar esse versículo, ou de qualquer um que invocar esse versículo. O problema de hoje é que muitos cristãos não conhecem as escrituras, eles conhecem de ouvir falar de Deus, mas não de andar com Deus. Então a terceira lição que a gente aprende é que os anjos realmente ministram em favor dos que herdarão a salvação, porque Hebreus 1,14 diz exatamente isso, mas eles não são nossos particulares. O verdadeiro cristão confia na soberania de Deus e não em uma superstição angelical. Outro ponto é que muitos de nós somos os próprios anjos que Deus para socorrer as pessoas usam. Deus usa os seus anjos, ou seja, aqui o Papo com Deus para, por exemplo, ajudar, para alimentar, para vestir, para discipular, tá? Muitas pessoas que tiveram fome, lembra que Jesus falou? Naquele dia eu direi assim, olha, senti fome e me deste de comer, senti sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestisse, eu estive preso e me visitaste. Todas as vezes que você fizeste isso a um pequenino, a mim também fizeste. Por isso que aqui no Papo com Deus nós temos trabalhos sociais, nós temos a teologia mais prática, nós fazemos trabalho em Moçambique, em Angola e também no Brasil em diversos pontos com os missionários, porque nós acreditamos que a igreja foi chamada, sim, para cavar um poço, para dar de beber para quem tem sede, para dar de comer para quem tem fome, discipular também, evangelizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem uma teologia prática e não somente uma teologia mística, misteriosa. Então, meus irmãos, terceira lição que nós aprendemos, os anjos trabalham em prol daqueles ao qual Deus está guardando, mas eles recebem ordens do Senhor, os anjos não recebem ordens de você. Não adianta orar para que o anjo venha te proteger. Ore ao Senhor para que o Senhor venha te livrar com um braço forte, tá? Salmo 91, do 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto,
porque conheceu o meu nome. Então aqui está o verdadeiro motivo do livramento, amor e conhecimento de Deus. O foco do Salmo não está no homem, mas no relacionamento dele com Deus. Sabe que o verdadeiro livramento não é viver sem problemas, mas estar seguro na salvação. O objetivo de Deus nessa vida não é fazer ou tornar a sua vida mais confortável, mas é salvar a sua vida como Cristo fez o seu sacrifício na cruz do Calvário para que você tenha a vida eterna. Não é a respeito de carro, benesses nessa vida, mas é a respeito de bens vindouros. Por isso que nós ficamos muito bravos com os pastores e os pregadores da teologia da prosperidade, porque se Jesus quisesse que você fosse uma pessoa próspera nessa vida, fosse feliz nessa vida, ele diria exatamente isso na sua pregação, mas ele várias vezes confronta as pessoas que têm amor ao dinheiro, amor às riquezas. E aí eu vou dizer para você desses pregadores coach que chamam você o chuchuzinho de Jesus, que diz assim que tudo aquilo que teus olhos verem, Deus vai te dar. Deus não é irresponsável de deixar você ver se ele não pudesse te dar. Veja, a Eva viu e viu até demais, e mesmo assim ela comeu do fruto porque ela viu que era boa. Então se os teus olhos veem tudo aquilo que é bom, você acredita que Deus vai te dar porque os teus olhos viram aquilo que é bom, nem tudo aquilo que você viu é para você, meus irmãos. Temos um grande exemplo disso lá no Jardim do Éden, com o primeiro pecado da humanidade, e temos diversos exemplos por aí. Se você diz uma coisa dessa, você está afirmando que tudo aquilo que a pessoa ostentar, desejar, ou querer mostrar, querer possuir, vai ser seu. Isso não é verdade, porque a gente sabe que o grande pecado do homem está exatamente nisso, no desejo, na compulsividade de ter as coisas, de querer ser alguma pessoa e assim vai sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Então a felicidade de Deus não está em adquirirmos bens ou benesses nessa vida, mas em termos da salvação. Quarta lição que a gente aprende com o Salmo 91, não pode ser reduzido a um escudo protetor contra dificuldades, mas deve ser compreendido como a promessa de Deus, fiel àqueles que o amam de verdade. Então esse salmo precisa nos encorajar, meus irmãos, a motivarmos a seguirmos firmes na vocação ao qual fomos chamados, permanecer firmes na fé como sacerdotes de Deus. Sacerdote é aquele que se guarda, sacerdote é aquele que serve ao seu Senhor. A conclusão do Salmo 91 não é um salmo místico, não é um salmo misterioso, ou tirar esse sincretismo religioso de deixar o livro aberto, de ler o livro em alta voz, de dar ordem aos anjos. Sincretismo, irmão. Sincretismo religioso. O Salmo 91 não é um seguro de vida contra os problemas, mas um chamado à confiança e à comunhão com Deus. O que o salmista não escreveu nessas palavras, o que o salmista não escreveu essas palavras como alguém que buscava uma proteção apenas em momentos difíceis, mas como alguém que já conhecia o Senhor profundamente. Percebe? Para ele falar, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, me livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele colocava aqueles laços no chão para o passarinho botar o pé e ficar com o pé preso. Então ele diz assim, toda vez que o inimigo tentar uma arma contra você, se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, Deus vai te guardar para que nada aconteça com você. Mas qual que é o segredo de Deus te guardar? Vocês têm que estar escondido nele. Você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Como é que eu faço isso, Max? Comunhão com Deus, teu devocional, as tuas orações, a tua vida dedicada a ser separado ao Senhor, santo ao Senhor. Santo não significa não pecar, nós já falamos isso aqui. Santo significa ser separado ao Senhor, um sacerdócio, aquele que se guarda mesmo ao Senhor. Então, se a gente analisar a caminhada do povo de Deus ao longo da história, nós vamos ver que a fé verdadeira sempre estava ligada à confiança em Deus, à soberania de Deus, independente daquilo que Deus faz. Porque veja, como eu te falei, os pregadores dizem que tudo aquilo que você ver e ansiar o Senhor vai te dar errado. Moisés viu a terra prometida, Moisés desejou a terra prometida, ele viveu por aquilo, mas ele não entrou na terra prometida. Como o autor de Hebreus vai dizer que muitas pessoas morreram sem ver as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Por quê? Porque importa que Deus faça toda a sua vontade, e não a sua, meu irmão, fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus precisam continuar seguindo para que o mundo, que não é um mundo largado à própria sorte, mas é um mundo gerenciado por Deus, esse mundo venha ter o desfecho final na grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E terminando aqui, o que o salmista ensina para a gente mesmo habitar em Deus e não buscar Deus apenas nos tempos de crise, mas viver comunhão com Ele, confiar, segundo ponto, confiar plenamente na sua soberania. Deus é refúgio e fortaleza, se você confiar, estiver guardado nele, saber que Ele nos livrará segundo a sua vontade. Então nem sempre seremos livres de dificuldades, mas Deus sempre estará conosco. Olha, quarto, crer que estamos guardados
mas sem superstição. Os anjos cumprem as ordens de Deus e não as nossas. Quinto, amar e conhecer o Senhor. O verdadeiro livramento não é físico, mas a segurança da salvação eterna. A verdadeira sabedoria do Salmo 91 está na certeza de que podemos descansar em Deus independente das circunstâncias, como o salmistas escreveu. A pergunta final para mim e para você é essa: nós temos buscado a Deus como nosso refúgio diário ou apenas nosso socorro emergencial quando você tem seus problemas, suas dores de barriga? A nossa fé está fundamentada na palavra ou na tradição religiosa? Então eu espero de verdade que esse conteúdo encontre espaço no seu coração, para que esse salmo não seja um salmo místico, ou você use esse salmo somente como um mantra, você vai ler nos momentos de dificuldade, mas que você vai ler e absorver esse salmo, aquilo que o salmista queria. Como que eu habito na presença do Senhor, como que eu adoro a Deus de verdade, como que eu confio em todas as decisões que Deus tiver ou tomar para minha vida, amém? Eu espero de verdade que esse vídeo abençoe a sua vida e quero lembrar para você que lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos você tem 350 e-books gratuitos para você baixar e também que você pode pegar não só esse e-book aqui, como mais de 300 que nós já escrevemos lá, e acessando institutobiblicodiscipular.com.br ou ibdteologia.com.br, você pode entrar gratuitamente e fazer todos os nossos cursos, imersões aqui de teologia gratuitamente. Tem escatologia, tem os primeiros passos da fé se você está começando, também tem cursos para liderança, né? Liderança voltado para a cruz, ali John MacArthur, nós temos ali D.A. Carson, nós temos, John Stott, temos diversos outros autores assim que nós nos baseamos para escrever esses materiais e nós temos um conteúdo rico, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.